acho que a gente vai começar a gravação a partir de agora, mas não tem problema não, que é o assunto principal, né? Começou agora. Que coisa. Então tá bom, vamos lá. Continuando. O Roger não me avisou, Roger. Ela tem que me avisar, tia, para gravar a troça aí. Puxa, não ouvi, não. Começamos a gravar a partir de agora. Tá acabado aí, já. Tá bom, então. Falando então já um pouco do sistema de projeção, né, que a gente vai tratar hoje, né, a gente quer falar tanto a questão das entregas quanto a operação da obra, né, quanto os equipamentos e o sistema como um todo, né. Então, pensando na operação, né, hoje a gente faz uma descarga convencional no térreo do pavimento, ali, nessa caixa de argamassa aqui no centro, né, que ela tem 4 ou 6 metros cúbicos, conforme a demanda da obra, né. Então, cai por gravidade direto na bomba de projeção e automaticamente ela leva, através de tubulações, até o pavimento e projeta direto na parede, né. Existe também a possibilidade de nós fazermos argamassa de projeção entrega convencional em reservatórios, né? E aí a gente faz o transporte pelo elevador, ou pela grua, ou pelo cremalheira, como alguns possam dizer, né? Mas essa caixa de argamassa que a gente faz, a entrega aqui no pavimento térreo, foi um desenvolvimento nosso aqui, né? Facilita, nós temos mais de uma aí para ser utilizado, né? Então, conforme o tamanho da estrutura da obra, a quantidade de profissionais, há um dimensionamento para isso e poder chegar aí fazendo as entregas, né? Jonas. Oi. Tu tem uma pergunta muito interessante aqui do Leonardo, né? Que, enfim, que eu acho que eu sei a resposta, mas igual eu faço para ti, né? Ele pergunta aqui, pela foto aí que tu mostra e tal, revestimento externo sem chapisco, né? Nós dois sabemos que é fora de norma isso, né? A norma determina o uso do chapisco, que é importante não só para aderência, como uniformização da absorção da base, né? E tu mostrou aí alguns casos aí sem chapisco. O que tu acha? Não, mas aqui ainda não chegamos ao ponto da obra estar no chapisco, né? Aqui a obra ainda está em andamento ainda, né? E essa parte de apresentação do chapisco na fachada. Na foto anterior tu não estava rebocando? Não. Aqui é toda ela revestida. Aqui é toda ela revestida. Não, ela está com uma camada de argamassa. Não, mas não tem chapisco. Tem chapisco. Mas eu estou vendo o bloco aqui embaixo, aqui na foto. Aqui é a janela. Não, vai para a direita aí do cara que está projetando. Pega teu mouse aí. Aí, ó, direita. Não, embaixo. Aí, tô vendo o bloco, sem chapisco. Isso aqui é baixa. Não é a fachada aqui. Não é a fachada aí. Não é a fachada. Bom, eu acho que tu tá me enganando, mas se tu diz, aqui, eu não vou aqui é a janela, aqui já é a sacada. Não é, não. Tá. Aí não. Bom, não consigo entender bem aqui o troço, mas tudo bem. Mas também, enfim, eu acho que eu estou te fazendo essa pergunta que o Leonardo está fazendo, muito bem feita, né? Para a gente até ressaltar esse ponto. Mas, claro, quem decide é a obra, né? Não o fornecedor de argamassa, se vai ter chapisco ou não. Mas como fornecedor, a gente sempre indica o uso de chapisco externo. Sim. Sim, a norma independente já indica, né? A norma já determina, né? Então, a gente reforça a ideia do chapisco externo, né? Relembrando aí a aplicação, né? Para isso. O que a gente, às vezes, flexibiliza é a questão do chapisco interno, né? Que é uma questão que já está mais corrente hoje, né? A questão do uso ou não do chapisco interno, né? Mas isso a gente já fala aí. Depois vou tocar num assunto, vou tocar ainda nesse assunto. Tá, Jonas, antes de continuar, lá na foto dá para ver duas mangueiras. Talvez você vai depois explicar mais para frente, né? Mas vou explicar. Foto, a foto aqui tu tem a mangueira do ar e a mangueira de massa. A mangueira do ar mesmo. Isso, né? Tá? Então, isso que tem aqui nessa pistola que a gente chama aqui, tá?
Mas, e aí tem a válvula de regulagem, enfim. Tá? Então, voltando aqui à forma da entrega, né? E a gente também tem hoje a argamassa, que a gente consegue bombear ela no pavimento, né? Para quando a projetora fica no andar de utilização, né? E, então, consequentemente, a obra, hoje nós temos uma obra em andamento, que nós estamos bombeando, acho que se não me engano, é no 10º pavimento, né, a argamassa, e no dia seguinte o pessoal chega e já está projetando a argamassa, né? Isso que facilita também essa operação da argamassa de projeção, né? Falando daí dos cuidados com a argamassa, né? Então, nós temos uma questão de validade da argamassa, a questão das etiquetas com diferentes cores, né? A gente sempre pede a questão do uso de reservatórios nivelados, né? A limpeza diária dos reservatórios, né? Proteger ou abrigar a argamassa das intempéries, como sol e chuva, né? Para não ficar exposto aí, né? E realizar a estabilização das caixas de argamassa onde não será utilizado no dia, né? Geralmente o pessoal quando usa a argamassa 36 horas, né? O pessoal se reserva já 2 caixas para usar no momento e as demais caixas da entrega, os reservatórios, já ficam estabilizados, né? Para ficar preservando o material aí por mais horas aí, ou até mesmo não ter aquela necessidade do final do dia ter que fazer a estabilização de todas as caixas. Mas a indicação é sempre que a gente, no momento da entrega, a gente já deixa os reservatórios com a estabilização, né? Então, isso aí também facilita aí o controle da obra e o acompanhamento. Jonas, e essa ideia da... mais uma questão aqui, desculpa te interromper aí. Bom, o Daniel aqui no Facebook aqui também concorda com essa visão do Roger de dividir as produções de argamassa e concreto, mas claro, ele lembra em centrais menores, às vezes tu não tem volume que viabilize essa separação, enfim, é uma questão mais, enfim, né, comercial aí do local, né? O Cristóvão Cordeiro, professor Cristóvão, lá de Feira de Santana, na Bahia, né? Olha aí como tá lá, está longe, Jonas. Ele fala aqui que lá em feira poucas empresas usam, né? Apesar de que ele acha que o produto é bom, mas não tem aplicadores e empresas especializadas que viabilizem o produto. Enfim, o Cristóvão, que é um empreendedor numa dessa, ele já sai tocando aí uma Cristóvão Mix, aí, sei lá como é. E o Cristiano faz uma pergunta aqui no Zoom, uma pergunta mais comercial, Jonas. Qual a quantidade mínima para entrega bombeada no andar, né? Nós estamos trabalhando com um volume mínimo de 4 metros. 4 cúbicos. 4 cúbicos. Lembrando, né, Abdala, o que a Benter MC fechar hoje de negócio tem que dividir aí com a gente, né, Abdala? O Abdala já acertou o percentual aí, não lembro se é 5% a 10% aí para cada um, né? Aqui em Brasília, só fazendo uma contribuição com esse volume, a concreteira entrega até 3 metros cúbicos. Elas aceitam entregar um mínimo de 3, né, de argamassa. Mas eu confesso que aqui em Brasília... Eu confesso que aqui em Brasília eu não conheço ninguém que tenha essa tecnologia de bombear no andar. De estabilização também. Eu não conheço. Eu confesso que eu não conheço ninguém que consiga fazer, por exemplo, essa nomenclatura que a Benter faz, essa linha verde, a amarela, a azul, a cinza, a vermelha. Fica bom, né? Fica bem visual no canteiro, né? Eu particularmente nunca vi nenhuma empresa que só faça isso em Brasília. Eu não conheço. Legal. Uma das coisas que a gente também fizemos uns orifícios na parte superior das caixas, né, onde a etiqueta fica nessa borda superior, né? Então, o pessoal que está transitando na obra já sabe dizer para que dia é aquela argamassa, né? E voltando à questão do volume, se for uma argamassa de entrega convencional, o nosso mínimo é 1 metro, tá? Mas no caso da argamassa bombeável para o andar, a operação como um todo de bomba, entrega, transporte, começa a se viabilizar a partir de entregas com 4 metros. Abaixo disso, o custo começa a elevar
e aí acaba não, digamos assim, não viabiliza, vamos dizer assim, essa operação, né, de pouco volume. Então tem que ter uma certa demanda na obra para conseguir viabilizar essas entregas, né? Então por isso que a gente abre um leque bastante grande aí na questão de argamassa, para justamente atender vários tipos e padrões de obras, né, no nosso dia a dia aí. Excelente. Certo? Bom, aí vamos lá. Chegamos um pouquinho na questão dos cuidados que a gente gostaria de tratar, né? Já que pediram ali, né? Na preparação da base, né? No tratamento das alvenarias, né? Com pontas de ferro, a remoção de saliências de estruturas, né? Os preenchimentos de espaços vazios, rasgos ou tijolos quebrados, blocos quebrados, né? Repreenchimento de juntas, né? De assentamento, né? O cuidado externo com encunhamento, né? A gente sempre gosta de salientar a questão da importância da lavagem das estruturas, principalmente as obras que usam essas formas plastificadas, né? Com desmoldantes, né? Usar uma água sob pressão. A gente já percebeu que em ensaios a dificuldade da aderência, principalmente do chapisco, né? Que é uma coisa que a gente sempre preza, a questão da inspeção do chapisco bem executado, uma cura para o chapisco, né? E como voltando aí, né? A gente reforça a ideia da norma a respeito do chapisco externo, em áreas úmidas, inclusive quando é interno, e internamente essa flexibilização aí da escolha para a obra, né? E aí depois falando na questão do reboco. No reboco, né, nós falamos na própria aplicação, né, na colocação de telas de reforços, né, que são fazer os fluxos de trabalho, enfim, né, isso. Então aqui a gente trago essas 3 imagens, tanto para a questão da limpeza quanto o preenchimento ali dos espaços vazios e uma alvenaria totalmente com escorrida e suja aí de material, né? E úmida, né? Que a gente sempre diz, ó, vamos tomar um cuidado aí para que a gente possa garantir a aderência e um bom trabalho aí na execução da obra que está em andamento, né? Como se diz, não dá para querer que a argamassa consiga fazer tudo sozinha, né? Se a gente não tomar os devidos cuidados, né? Então isso é uma premissa de boas práticas para ficar aí como uma dica para o pessoal, né? Jonas, fala. Temos excelentes perguntas aqui, hein? Hoje o nível técnico tá alto, tia. Não que nas outras não estivesse, né? Mas enfim. O Gustavo pergunta se após o prazo de validade das argamassas, né, ou seja, não foi usada toda a argamassa e venceu, né, com as fitinhas lá a gente conseguiu ver isso. E o que faz com essa argamassa? Nós temos que descartar ou a empresa pode ir lá recolher e voltar para o processo produtivo de alguma maneira? Não, a gente não reaproveita e a gente realmente faz o descarte. Eita, espero que façam no futuro aí um trabalho para mudar isso, né? Ou seja, não podemos, né? A não ser que tiver um rio perto da obra, e se tiver um rio é fácil de descartar. Estou brincando, né? Obviamente. Não vai fazer isso, né, Bernardo? a gente vai ter um problema sério. Né? Nem pensar, nem pensar. Em área de preservação ambiental não pode. A Fernanda até contribui, lembra aí um item muito interessante, né? No caminhão betoneira, que normalmente tem uma capacidade de 8, às vezes até mais cúbicos, né? Tu misturar menos que 4, além de ser um problema até de logística, né? A empresa se deslocar para levar menos que 4, mas também é ruim a mistura, né? A mistura não é eficiente para menos de 4 cúbicos. Eu gostaria de lembrar que os nossos caminhões são adaptados, né, com misturadores internos, tá? Não só tem o helicoidal de um caminhão betoneira tradicional de concreto, mas a gente tem uns intensificadores, né, para justamente conseguir fazer uma homogeneização de todo esse material, né?
E realmente, quando o concreto fala na norma, inclusive fala em 3 metros mínimo de transporte, né, de usinagem, ou 1/3 lá da capacidade do caminhão. Né, mas daí para o concreto, né? Agora tu está no concreto. Pro concreto. Mas isso. Na argamassa a gente conseguiu aí trabalhar. Claro que a nossa linha de produção nos permite hoje, né? Nós não saímos com cargas fracionadas, não produzimos, vamos dizer assim, 1 metro, 2 metros na usina. Né? A gente tem uma produção boa, né? Então a gente não tem o que a gente faz é a distribuição fracionada, né? Sim. Com os reservatórios, visto que eles têm um volume conhecido e definido, né? Então já sai Sim, isso. tu deixa as caixas nas obras e aí tu pode passar na obra e deixar 1 cúbico, por exemplo, não tem problema nenhum, né? Porque Exatamente. tu vai em outras obras e deixar mais cúbicos, né? E isso, o Léo, fala. E aí, ou seja, nós temos aí uma rota de entrega, né? Claro. Então, vamos dizer assim, hoje nós de manhã estamos na parte metropolitana aqui de Porto Alegre, na parte da tarde vamos estar na região já de Canoas, e assim vice-versa, conforme vai a programação, né? O agendamento do dia a dia, né? Como se diz, o rock and roll de uma central, né? Então a gente está atuando aí com várias frentes de caminhões, uma frota boa de caminhões aí para atender todo esse mercado, né? O Léo aqui, Takagi, faz uma pergunta bem interessante também, Jonas. No concreto projetado, temos 3 mangueiras, sendo a terceira de aditivo acelerador de pega, né? O acelerador de pega é colocado na obra, na projeção, tá? Claro, está falando de concreto projetado, por exemplo, para túneis, para, enfim, taludes, etc. Sim. Na projeção, a gente já fez taludes. Na projeção, só que com argamassa, né? Ele está falando de concreto. Na projeção de argamassa, temos 2 mangueiras, a de ar e a de argamassa, né? Como funciona o equilíbrio entre a reologia de bombabilidade e a consistência da argamassa estabilizada? Porque aquela reologia tem que estar muito bem acertada em função do equipamento, em função de uma série... Como que funciona esse acerto? E qual foi a maior altura em que vocês já bombearam argamassa estabilizada? Olha, vamos antecipar um pouquinho, então. Quanto aos nossos equipamentos de bombeamento, nós podemos chegar até 30 pavimentos, tá? Claro que a nossa região metros. Aqui ainda não temos... 100 metros. 30 andares. 100 metros. 100 metros, né, de altura ali. Claro que toda essa reologia do material, né, depende do tipo de equipamento que vai ser usado, né, mas eu vou falar um pouquinho mais, aí a gente pode voltar nessa pergunta mais à frente na apresentação. Tá. Toca a bala aí. Tem mais algumas perguntas boas no chat, no Zoom aqui, mas toca a bala, depois eu faço. Então, assim, dando sequência aí, né, no projeto de revestimento de fachada, também é uma coisa que as pessoas... é uma necessidade, eu vejo aí, né, para ter um bom acompanhamento, né, de todos os processos, ou seja, saber onde vai ser uma junta de trabalho, saber onde vai ter um reforço de estrutura, um reforço de argamassa, né. Então, isso tudo é importante para uma fachada, além da limpeza, a questão do chapisco, a cura. O projeto também define bastante coisas e ajuda o bom desempenho da argamassa, né? Aqui, só para lembrar, um reforço de argamassa, né, de canto de estrutura, né, do lado direito, né? Do lado esquerdo, nós temos um friso para que é uma junta de trabalho, né? As 2 fotos centrais são reforços de argamassa, né? São uma representação esquemática, né? Do reforço de argamassa de camadas e uma de ligação de estruturas, tá? Isso tudo vem acompanhado nos projetos e isso faz com que a gente tenha um bom desempenho, certo? Bom, falando um pouco do sistema, né, a gente gostaria de projeção ali, definições para uma projeção legal na obra, né, e dificuldades também que a gente já aprendeu aí, que a gente gosta de compartilhar ali, para que que fique fácil para todos, né? Uma questão é a demanda de energia da obra,
né? Às vezes nós temos alguns equipamentos de projeção, as bombas de projeção, e aí nós temos a grua, nós temos o elevador, nós temos, né? E às vezes as instalações elétricas da obra não são as definitivas, né? E essa demanda muitas vezes tem uma queda de tensão, né? Ou seja, nós estamos às vezes muito bem projetando, daqui a um pouquinho dá uma liga ao elevador cremalheira, né? Consequentemente, nós temos uma baixa de tensão e a gente sente essa diferença no equipamento de bombeamento, tá? Outra questão importante, como a gente está indo todo dia na obra, né, uma questão de localização de um local para entrega diária, né? Então isso tudo facilita o trânsito. Então todo dia se deposita as caixas já utilizadas, já deixa no térreo, né? Tem um local específico para isso, geralmente perto de um elevador, né, para poder fazer a movimentação vertical, né? A capacidade produtiva da obra, né, que é para saber o volume, né, a distância, também isso tudo influencia, ó, quantos metros, né, nós vamos ter vertical e horizontal para bombear, né, isso tudo define também a quantidade de volume de produção do dia, né. No caso de uma argamassa bombeável, a gente se assemelha, eu gosto de falar que é parecido, vamos dizer assim, semelhante, né, não digo que é igual, mas é um sistema de bombeamento de concreto, então tu tem que ter uma tubulação, um local, né? Geralmente a gente lembra que os chassis são fechados, né? E essa tubulação fica ali permanente desde o início ao fim dos revestimentos, né? Para evitar que seja deslocado, seja desmontado e remontado essas estruturas, porque elas são fixadas na estrutura, então tem que botar inserto, tem que botar grampos, né? É o que nem fosse um processo de bombeamento de concreto. Então, essa é uma tubulação permanente que fica, no caso vertical da obra, e ela permanece lá até do início ao fim do empreendimento. Então, isso é importante aí, ter um local adequado, né? E pensar previamente, né? Para que a gente tenha as frentes de trabalho já definidas no dia a dia, para não chegar com material, aí ter o problema que não conseguimos utilizar todo dia porque a frente era pequena, a cancha, né, de aplicação era menor, e aí a gente acabou tendo aí talvez um desperdício de material, um material a mais. Mas enfim. Você consegue funcionar, por exemplo, a bomba da argamassa com gerador ou só com energia elétrica mesmo? Aceita energia de gerador ou não? Aceita a energia, né? Nós temos até projetoras que trabalha com motor a diesel, né? Exato. Sistema, a bomba de pistão pode ter também a questão de geração a diesel da energia, né? Falando então um pouquinho dos equipamentos, né? Para o pessoal que vai trabalhar com a projeção, né? A bomba de rotor extrator, né? Uma mais usual hoje, né? Que a gente encontra com frequência, né? A gente sempre pede assim para o pessoal que vai trabalhar com esses equipamentos tenha o conhecimento, né? De qual o material de desgaste desse equipamento, quanto vai custar o metro cúbico, né? Com esse material de desgaste do equipamento em si, né? Então, qual é o material de desgaste de uma bomba de rotor extrator? É justamente o próprio rotor extrator, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam muitas vezes só com o custo do equipamento, mas esquecem de quanto custa manter o equipamento, né? Não é que esquece, né? Passa batido ou, né, vai conhecer depois. Então isso é uma coisa que a gente gosta de lembrar as pessoas, né? Para que a gente possa ter uma boa projeção. E aqui a gente dando sequência, né? Nós temos uma projeção de caneca, né? Onde que usa um compressor com ar comprimido, né? O desgaste geralmente é do compressor, a caneca em si só tem uma válvula reguladora de pressão ali e a própria operação é manual, né? O ar comprimido ali na caneca e o enchimento é manual.
Então, essa aqui, o desgaste da caneca são a válvula em si e os orifícios onde tem os furos que faz a projeção. E aqui o compressor pode ser diesel ou elétrico. Uma coisa que às vezes se observa, se faz uma rede de ar distribuída na obra com várias frentes de canecas, né? E aí depois se dá conta que o compressor não tem vazão de ar suficiente para todos os equipamentos que estão distribuídos. Então isso também tem que cuidar na hora de pensar na projeção com esse tipo de equipamento, né? Só uma questão de dimensionamento para que não se tenha uma linha que não consiga ter a mesma energia de projeção, né? Para ter a uniformidade e regularidade da aplicação, né? Outro tipo de equipamento de projeção, que é a bomba de pistão, né? Aqui nós temos também, tem a questão, uma elétrica aqui, nós temos uma e a diesel, e o material de desgaste aqui seriam as graxetas e as manchetas, né? Mas todas elas fazem aquele mesmo processo, né? Rapidamente aqui, Jonas, se tu conseguir responder umas 2, 3 perguntas rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo. Não, pode seguir aí nos equipamentos. Bom, o Fábio Augustin, de Tibras, lá do Rio, pergunta se argamassa é produto ou serviço. Questão do imposto, né? Se paga imposto de produto industrializado ou se vocês comercializam um serviço de entrega de argamassa. É o serviço, né? É serviço. Como concreto usinado e tal, enfim. Como concreto usinado. É uma discussão sobre imposto no Brasil, isso aí, mas vamos deixar essa discussão de imposto para a parte administrativas aí, né? Mas nós fizemos a prestação de serviço. Tá. O Leonardo pergunta quanto. Tu tem uma ideia de quantos % da argamassa volta vencida? Quanto se descarta, seja em obra ou... Vocês não vão lá buscar argamassa vencida, né? Mas o cliente descartar, tem ideia de quanto descarta? Não, na verdade nós não temos tido informações assim de que o pessoal tenha desperdiçado, né? O pessoal tem conseguido fazer um bom acompanhamento, né? E dimensionado o seu uso diário, né? Para a argamassa. Então ele sabe que um pedreiro, por exemplo, trabalha, se for fazendo reboco, ele consome meio metro cúbico dia, né? Mais ou menos. Então, dependendo da frente de trabalho que está trabalhando, ele já mais ou menos contabiliza por quantos profissionais ele tem e metragem cúbica que nos passa aí para trabalhar. Tá, não, tranquilo. É só dar uma batizada e tocar a bala, não tem por que jogar fora da massa. Tranquilo. Então, bom, só uma rapidinha, pulando algumas, depois eu volto, não se preocupem. Fábio Viesili, conhece o Fábio Viesili? Grande amigo. Já fez 88 perguntas lá no Zoom. Só vou fazer as últimas. Esse aí deve estar enlouquecido. Só vou fazer as últimas 2 dele, depois eu volto, né? Porque as 2 dele têm a ver agora aí com essa questão dos equipamentos. Se tu consegue projetar argamassa estabilizada com microfibras sintéticas, né? Só fazendo uma propaganda, o Fábio Viesili comercializa esse tipo de fibra, então muito boas fibras que ele comercializa, por sinal. E se vocês já bombearam com bomba peristáltica? Peristáltica ainda não. A peristáltica que nós vamos apresentar aqui, a gente não tive a oportunidade de trabalhar com ela ainda. As outras já trabalhamos, tá? Essa aqui é um equipamento que a gente não teve a oportunidade de trabalhar. Mas a gente projeta, sim, argamassa com a microfibra de polipropileno, a projeção. Sim, uma das sintéticas é polipropileno, então projeta assim. Né? Consegue projetar com a microfibra, então uma argamassa para fazer. Com a microfibra. Tá bom, perfeito. Com a microfibra. Perfeito. Tá? Lembrando então aqui da questão dos equipamentos, aqui geralmente é trocado uma mangueira interna, né, que é a bomba peristáltica, né, se as pessoas conhecem, né, ou já têm usado, mas a gente não teve essa oportunidade. A gente sabe que ela existe, sabe a questão de um fluxo contínuo, até ela tem a oportunidade de fazer um fluxo de retorno, bem interessante a operação dela, né. Eu já vi assim esse equipamento trabalhando muito em indústria alimentícia, né.
é onde trabalha com embutidos, é mais ou menos esse sistema assim desse cilindro onde faz a compressão da mangueira e vai dando um círculo e vai projetando a argamassa, empurrando a argamassa e projetando, né? Dando sequência, aí a gente vai querer falar do nosso case, da nossa obra Life Park aqui do Next Group de Canoas. Olha tá? aí, o Leonardo que eu estou falando, Leonardo Martins, né? Ribeiro Martins, que era da Next Group, né? Então ele que tocava essa obra aqui. Se tu falar alguma coisa aqui que ele não concordar, eu vou dar a palavra para ele aqui, hein? Tudo bem. Mas aí vamos dizer, eu acho que nosso amigo também, engenheiro Matheus, também deve estar nos assistindo, que também estava nessa obra. O né? Matheus também, né? Cadê o Matheus? Está aqui assistindo? Não saberia te dizer, porque eu não tenho essa informação. Sim, não viu o Matheus né? ainda. Matheus é engenheiro da obra e o Leonardo era o diretor de produção lá, era o dono da troça toda. Isso. Então a gente e o Leonardo é um dos grandes incentivadores da projeção, né? Ele brigou muito para conseguir usar argamassa projetada e estabilizada. Ajudou bastante aí. Perfeito. Toca a bala. Então, falando desse empreendimento, né? A gente trabalhou nas fases 2 e 3, com 7 torres e 14 andares, né? Sendo 12 tipos. Já temos lá 4 torres entregues, atualmente atuando em execução mais 3 torres, né? Nós temos lá a aplicação de 17.204 metros quadrados de revestimento por torre, totalizando aí 120 mil metros quadrados nessa operação das 7 torres aí, que é a previsão. Tá? No pico dessa obra, né, chegou-se a produzir 1.050 metros quadrados de reboco por semana, né? Uma equipe ali de 4 equipes, 5 profissionais e 4 equipamentos de projeção, né? É interessante nós termos aí pessoas treinadas, capacitadas nesse ciclo, né? Visto o volume, o tamanho do empreendimento, né? Toda essa preocupação aí, né? E aqui os próprios benefícios apontados lá pela Next, né? No próprio empreendimento, né? Que eles falam em controle do consumo, sabe exatamente o que é gasto diariamente, agilidade na execução, proporciona maior produtividade e garantia de qualidade do material, sem se preocupar com o traço da argamassa. Essas foram as declarações lá que a gente obteve desse empreendimento lá, juntamente com a equipe técnica lá da obra. Tá? Então, falando aqui, importante aqui é a da descarga, sempre feita nos dias anteriores, né? Consequentemente, a gente levava isso no final da tarde, obviamente aproveitando esse fluxo baixo da operação do elevador cremalheira, então fazendo esse transporte vertical. Então, evitando aquele maior fluxo que é a da manhã, né, que é o início das atividades, onde todo mundo quer o elevador para si, e a gente fazia esse uso no final da tarde, onde o pessoal já estava, como se diz, quase indo embora, a gente estava fazendo a entrega para o dia seguinte, né? Uma coisa bacana, né, que a gente tinha um local lá no térreo, próximo ao elevador cremalheiro, onde a gente fazia a entrega da argamassa nos reservatórios, né? Podem ver aí que a distribuição. E nós temos também lá na obra tem um transporte vertical muito bom, que é o elevador, onde a própria paleteira consegue receber a caixa de argamassa e transportar, né? Isso é uma coisa bem bacana, que facilitou toda essa operação e agilidade dentro da obra, né? Aqui nós temos uma distribuição no pavimento da argamassa. O vídeo ficou um pouquinho rápido, mas enfim, a ideia é mostrar que, aproveitando o momento que nós estamos, nós não podemos pensar que as caixas de argamassa podem ficar agrupadas no pavimento. Isso que uma caixa dessas de meio metro cúbico, nós estamos falando de 1 tonelada, 1.000 quilos. Então, agrupar pode fazer um peso, né, desnecessário, concentrado numa laje. Então, a gente
fala em distanciamento das caixas, né? E fica próximo ao elevador. No caso, lá já está fazendo a entrega, né? Dentro da máquina lá de projeção. Certo? Aqui falando das boas práticas da projeção, a gente sempre orienta iniciar pela estrutura de concreto, né? Para que a gente possa ter uma linearidade no desempenho, né? Por causa da absorção diferenciada dos substratos com a alvenaria. Então, a gente sempre fala, enche primeiro a parte estrutura, pilares e vigas, depois vai para a alvenaria, né? E uma coisa importante também falar aqui é a questão do bico da pistola, a questão do tamanho dela, que também é uma questão de ergonomia ali, né? O comprimento, pesos corretos, que facilita essa operação no processo, né, de projeção, né? Aqui nós temos já sendo a argamassa aplicada, então pode ver que nas laterais ela foi preenchida a fibra e a estrutura, foi feita a mestra na lateral e logo na sequência veio o preenchimento como um todo da alvenaria, né? Com isso a gente também evita a perda de material, né? O fortalecimento é feito de acordo com a plumagem, esse alinhamento do gabarito, garantindo também o consumo de material e também as medidas da estrutura, né? Isso tudo acaba ajudando também a construtora, né? A questão de saber quanto está gastando e também conseguir manter as medidas do imóvel, né? E se às vezes tem um enchimento maior ou coisa assim, a gente pode ter a diminuição da área, né? E a área hoje é uma coisa importante que a gente está vendendo isso, né? Não podemos correr com a oportunidade de diminuir a área por causa que nós estamos fazendo um revestimento, né? Então, isso é importante aí, deixando a mestra alinhada, consegue fazer já o sarrafeamento no nível da argamassa que será desempenada, isso tudo acaba facilitando. Certo? Muito bom, Jonas. Terminou? Como é que está aí? Eu terminou por aqui, né? Perfeito, Abro a questão. Recebi aqui o WhatsApp, o engenheiro Matheus aí da Nex está no Instagram, por isso e ele não quer falar, ele é um leão na obra, mas aqui na internet ele não quer falar. E o Leonardo falou aqui o mérito do engenheiro Carlos, o Carlinhos também tá da Nex, mas não, o Carlinhos não acho que ele não está assistindo, pelo menos não me falou nada. Enfim, muito bom, Jonas, tu quer finalizar aí? Eu acabo deixando aberto aí para as perguntas, né? E também a questão, passo a palavra para o Rogel, né? Para ele falar também um pouco aí sobre a questão dos aditivos, a nossa parceira aí de longa data com os aditivos nas argamassas, né? E aí estamos abertos às discussões, às perguntas aí da turma. Tá, descompartilha a tua tela para o Roger compartilhar dele. Enquanto isso, aqui o Wilson Zanetti, Jonas, te pergunta qual é o material usado para argamassa leve de contrapiso? EVA. EVA. Agregado de EVA. Isso. Vem lá da indústria calçadista, né? A indústria calçadista que é muito forte na região ali de Novo Hamburgo, né? Vai compartilhando aí, Roger. Sim. Né? Nós estamos aí utilizando esse material. Tá, resíduo de borracha também, né, Jonas? Existe também. Temos esse material aí disponível aí, mas a gente acaba utilizando para argamassa leve o EVA. Tá. O Cristiano pergunta se a Benter tem equipe de aplicação. Não, a gente não, né? Não. A nossa intenção é a argamassa. Não, a gente se envolve bastante aí com as equipes de projeção, visto os tipos de equipamento, o tamanho das linhas, essa programação, essa logística toda, porque há uma demanda, né, para que tudo possa ser operacionalizado, né? Como foi falado aí, foi perguntado, né, questão de índice, Jonas, de trabalho e produto.
Tá, tu consegue responder assim, ó, em 2 segundos agora, cada pergunta do Fábio Vecílio, só para não deixar ele sem resposta. Mas aqui, ó, é 5 segundos. Ah, não, só se ele mandar cerveja, né? Fábio agora está produzindo cerveja artesanal, Abdala. Vê se pode um troço desse. Só que até agora não vi, mas tudo bem, a propaganda tá forte. Olha, vou fazer propaganda que eu já tomei algumas ali. São boas, principalmente a IPA. Pode misturar lotes diferentes de entregas na mesma caixa? Ele quer ir misturando tudo na mesma caixa. Não, a gente geralmente a gente faz uma entrega única. Cada entrega é um lote, né? Vamos dizer assim, né? Dentro da medição ali dos 200 toneladas por metro da norma, né? Tá. Recomendação de cura para argamassa estabilizada na fachada. Na fachada? Bom, na fachada, a única coisa que a gente pode fazer é borrifar a água, né? Ou molhar a superfície, né? É sempre interessante, né? Mas dificilmente a gente encontra o pessoal fazendo. A gente sempre orienta, tanto interno como externo, mas é uma prática pouco usual ainda no mercado, né? Apesar que o concreto se faz puro, mas a argamassa o pessoal aplica e esquece, né? E eu acho que a gente volta a reforçar para o nosso corpo aí técnico também comercial a questão da necessidade desse uso da cura, né? Seja ela com água, né? Bem simples. Existe diferença do ar incorporado da argamassa de projeção, porque projeta, expulsa o ar, né? Fica mais denso, fica mais compacta a argamassa? Bom, aí nós temos que acompanhar, né? Tem duas frentes, né? A argamassa 36 horas tem um teor de ar, a argamassa de projeção é outro teor de ar. Se a argamassa se torna bombeável, nós temos que pensar também de uma forma diferenciada para fazer as duas operações, né? O tempo de estabilização também é um pouco maior. Então, isso tudo vai de encontro a cada obra, né? Cada projeto, máquina e equipamento. Então, por isso que a gente faz um bom acompanhamento, um checklist de obra. Perfeito. O Fábio fala um pouco ali do módulo, mas daí vai complicar um pouquinho o meio campo aqui. Deixa para falar mais tarde, se der tempinho, se der mais um tempinho. A Fernanda é a engenheira lá da Real Mix de Goiânia, né, Fernanda? Se eu não estou enganado aí. Trabalha com o Bernardo lá, meu xará lá. Ela comenta ali que em Goiânia já se faz cura por 3 dias, né? Lembrando, Goiânia, Brasília são regiões secas, né? Com a umidade relativa do ar mais baixa. Sempre é necessário fazer a cura, né? Mas vamos assim. É uma boa prática, né? É uma boa prática, mas em locais secos nem se fala, né? Ou seja, a cura muda totalmente a propriedade da argamassa, do concreto, qualquer material cimentício, né, Roger? E aí, sim, com certeza. Já te dou a palavra. Tu conhece a Real Mix, Abdala, de Goiânia? Sim, conheço. Conhece, Roger? Já visitei. Já almocei também com Fernanda, com Bernardo. Sim. Tu fornece aditivo para eles, Roger? Não? Ixi. Não. Conhece eles lá, Roger? Conhece eles lá? Sim, conheço. Não, desculpa, Abdala. Conhece ele? Porque Abdala é de Brasília, né? Conhece eles? Realmente eu conheço. Real Mix. Boa, muito boa concreteira. Sim, muito boa. Uma referência também. Claro, eu conheci, fui lá faz uns 10, 12 anos. Era boa, agora eu não sei como é que tá, né? Não, agora ainda é. Ainda é, tá. Eu não posso falar de agora. Referência também. Tá, perfeito. A pergunta aqui do Instagram que eu achei interessante para o Jonas vem da Cristina Amanda, que é uma seguidora nossa e amiga. A empresa tem uma equipe de treinamento para os aplicadores da argamassa ou não? Treina a equipe? Tem um sistema de treinamento? Fizemos treinamento. A gente realmente faz uma visita em obra, um checklist, a gente programa um treinamento e também um acompanhamento, né? Para que as operações sejam adequadas e ficar de bom grado e as boas práticas serem conduzidas. Excelente. Muito bom. Roger, vamos lá, né? Toca a bala aí. E vamos lá. Já faz mais que 1 hora, né? Eu vou um pouco mais rápido, só entrar um pouco nos aditivos mesmo. Okay? Mas antes de, só para
começar, primeiro, muito bem-vindo, né? E muito obrigado pelo convite do Jonas para participar aqui. Muito obrigado. Sim, vamos lá. Então, o que é argamassa estabilizada? Acho que todo mundo já conhece, só para repetir de novo, né? Como o Bernardo já comentou nos primeiros slides do Jonas, que, na verdade, a argamassa estabilizada é só possível quando você usa os químicos. Então, sem os químicos, você não vai ter argamassa estabilizada. Não dá para fazer toda essa logística. Então, este é um ponto muito importante e vale de novo falar que tem que aplicar a cura, a camada de água. Então, tem que fazer essa cura para a argamassa para deixar ela estabilizada ao longo do tempo que ela precisa. Só para colocar isso de novo, reforçar, são uns pontos muito importantes que de vez em quando umas empresas falham no mercado. Okay? Então, mas isso foi muito bem explicado pelo Jonas aqui. Só falando um pouco do mundo, a argamassa realmente teve muito bom tempo na Europa nos anos 70. Então, a Alemanha teve a guerra, né, nos anos 40, depois, após a guerra, teve toda a reconstrução, por exemplo. E nos anos 70 era um boom realmente de empreendimentos na Alemanha. E daí iniciou muito bem a argamassa estabilizada, no mesmo tempo também na Ásia e nos Estados Unidos. E principalmente na Alemanha era este boom nos anos 70 que foi utilizado muita argamassa estabilizada mesmo. Então, também a argamassa projetada foi grande avanço lá que utilizou realmente na produção, na produtividade deste segmento. E aqui no Brasil, essa tecnologia já está mais ou menos iniciou nos anos 2000. Mas, infelizmente, ainda temos grandes empreendimentos. Podemos ver essas imagens aqui, que o brasileiro faz ainda muita argamassa na obra. Então, a argamassa virada na obra ainda é a maioria dos negócios. Okay? Na época da Alemanha e da Espanha, quando teve o grande boom, lá foi mais ou menos 50% da argamassa utilizada nos empreendimentos era argamassa estabilizada. Então, era realmente um grande negócio lá. Okay? Hoje, talvez vendo essa pergunta, posso falar da Alemanha, mudou isso um pouco, mas isso não mudou por causa da tecnologia, mas sim mudou por causa do tipo de revestimento que você aplica atualmente na fachada. Então, agora posso falar só da Alemanha, mas lá tem uma norma para reduzir o gasto com as energias, então não se aplica muito mais argamassa nas fachadas. Lá tem outros tipos de revestimentos para poupar essa energia que a edificação produz. Então isso é um ponto muito importante agora para a habitação atual. Para os aditivos, se você trabalha com uma argamassa estabilizada, tem umas vantagens. Primeiro, os aditivos eles melhoram a trabalhabilidade, ou seja, você precisa ter menos água e também você pode estabilizar sua argamassa para até um certo ponto. O mais comum é de 12 horas, de 24 horas, de 36 horas e de 72 horas. Que são essas argamassas mais comuns, também permitem todos estes aditivos, que eu vou falar mais para frente sobre os aditivos, mas todos estes aditivos que entram na composição da argamassa estabilizada, eles permitem melhor controle de liberação de água para o substrato e também eles reduzem uma parte da evaporação da água para o meio ambiente. Okay?
E também você pode eliminar até o total a utilização do cal. Mas isso depende sempre dos materiais que você tem na sua região, se for isso realmente possível. Aí tem que estudar tudo isso para ter realmente uma boa argamassa estabilizada até 36 horas, ou se for necessário, até 72 horas. Os tipos de argamassas estabilizadas, claro que o Jonas já colocou no início, né? São para revestimentos internos, externos. E eu vou só colocar aqui e também para o reboco projetado, que é o assunto atual. Também temos contrapisos, revestimentos coloridos, preenchimentos leves e tubulações. Holger? Mas, sim. Uma pergunta rapidamente sim, aqui. Sim, claro. Tá. Não, primeiro Pedro Coelho aqui faz observação aqui no Facebook, Pedro Coelho da Quimiflex, outras empresas aqui. O pessoal tem umas 2, 3 empresas, às vezes acabo esquecendo, não, mas a ele também faz argamassa mais ensacada, ele também tem cimento e tal. Ele disse que o produto que eu achei interessante da Benter foi o aterro bombeado. Né? Eu até não sei direito aqui como é que é o produto do aterro bombeado aqui. Depois, se o Jonas quiser falar um pouquinho melhor, não sei exatamente como é que é. Mas, enfim, a pergunta que eu queria te fazer é a mesma aqui, juntando, né, do Evandro de la Brida e do Léo Takagi, sobre as manifestações patológicas que devemos precaver para as argamassas estabilizadas, ou seja, quais são os problemas que podem ocorrer e fachada, né, descolamento. Vamos lá. Este é ponto muito discutido atualmente aqui no Brasil, até no último SBTA teve uma discussão sobre isso, né? Sobre as patologias que nós estamos encontrando, são, na soma, talvez dá para resumir que a argamassa não hidrata de forma como ela deveria. Agora tem que entender quais são as causas que provocam isso. Por que a argamassa não hidrata? Estou falando de hidratação de cimento, né? Então, ela não desenvolve toda a resistência no processo de hidratação como ela deveria fazer. Então, esta é a maior patologia que nós podemos ver. Daí vem todas as causas e depois os demais. Por que acontece isso? Primeiro vem o substrato, que pode puxar muita água. Okay? Então, daí vem a questão muito importante do chapisco, que tem que fazer para reduzir a absorção de água. E, no mesmo tempo, muitas vezes, pode ocorrer que a argamassa não está sendo dimensionado direito ou aplicado de forma direta. Isso significa que, quando você faz o dimensionamento, a dosagem da sua argamassa, talvez você utiliza muito retardador ou estabilizador na sua argamassa e ela retarda demais na superfície e retarda tanto que ela não desenvolve a resistência certa e daí toda a água que fica na argamassa fica evaporando na superfície, ok? Pela superfície. Então, ou seja, a sua argamassa, na pior de situação, ela perde água pelo substrato e perde água pelo meio ambiente. As duas coisas, essas duas patologias, dá para reduzir, essas causas para as patologias, dá para reduzir quando você faz todo o processo, seguir todas as normas, todas as guias boas práticas brasileiras, de utilizar um chapisco e fazer a cura. Então, isso é a melhor maneira de evitar essas patologias. Então, principalmente, estou vendo isso são as coisas mais importantes, mais graves que eu estou vendo no mercado. Tá, perfeito, perfeito.
Aqui também pergunta também do Evandro Della Brida e do Tomás Morocho. É a mesma argamassa para o interior e para o exterior, Jonas? Ou vocês variam a argamassa? Hoje nós trabalhamos com uma argamassa multiuso, interno e externo, né? Na mesma massa. Tá. Então tá. Toca a bala aí, Roger. Pensou... Fala. Não, a gente já pensou em... Opa! Não, fala aí, Jonas. Que nós já temos esse projeto da argamassa específica de fachada, um produto diferenciado, justamente quando se faz o uso de fibra de polipropileno, né? Já é um produto diferenciado, justamente pensando no uso em fachadas, né? Mas hoje o comum, digamos assim, é o uso de uma múltiplo uso interno e externo, até para viabilizar esse processo produtivo, né, da usina, como foi falado anteriormente, questões de volume e a demanda e poder a flexibilização dos volumes entregues, né? Sim, externamente pode trabalhar com a fibra de polipropileno, aí muda a composição, né? Perfeito. Isso, mas não que não possa, também possa ser usado interna a fibra de polipropileno. Sim, né? claro, também pode ser usado interno, não é muito pode comum. ser usado. Uhum. Não é tão comum. Uhum. Tá bom. Toca a bala aí, Roger. Vamos lá. Eu trouxe aqui exemplo da Alemanha e como está sendo comercializado lá, por exemplo, uma argamassa para assentamento. Para fachada não achei muito agora, né? Mas só para ter uma ideia como o pessoal está comercializando este produto. Por exemplo, aqui tem umas informações em alemão, eu vou só traduzindo rápido aqui. O primeiro ponto que nós podemos observar... O primeiro ponto que nós podemos observar que a argamassa tem que atender à norma, ok? A norma para argamassa industrializada, que agora já temos projetos, né, para integrar a argamassa sendo projetada ou não, ou para assentamento argamassa estabilizada, para ser incorporada nas normas tudo de argamassa. E daí o pessoal na Alemanha ela tem, por exemplo, a argamassa para assentamento de classe 5, que significa que tem uma resistência à compressão de 5 ou 10 MPas. Daí já vem o preço aqui, né? Todo mundo pode fazer o cálculo aqui, qual é o valor na Alemanha. E é tudo em euros por metro cúbico. E daí eles vendem, então, pela classe de resistência e pelo tempo de trabalhabilidade. Por exemplo, aqui de 36 horas e de 24 horas. Esse preço é da onde? Da onde é que tu tirou esse preço, Roger? É o normal de mercado. Sim, é comum do mercado. Mais caro que aqui no Brasil. Bem mais caro. Sim. É bem mais caro. É bem mais caro. 130 euros aí vai para o quê? Para 750 reais, mais ou menos, né? Tá bom. Né? Bem mais Mas caro o que me estranhou é que a argamassa com 10 MPa, ou seja, o dobro, que é a de 5, né? Ela é nem 5% mais cara, né? Ou seja, ela é pouca diferença, né? Sim, é pouca diferença. Tem outras demandas. E uma outra coisa que vem lá, o pessoal tem um certificado de desempenho para sua argamassa, ok? E daí eles fazem uma normalização interna da argamassa, uma harmonização da argamassa, ok? Então, se eu vendo meu produto harmonizado pela norma europeia, daí você não precisa fazer mais nenhum ensaio. Isso o pessoal faz lá. Eles têm o certificado de CE, tem certificado, ou seja, eu produzo minha argamassa, eu não tiro o ar, não tiro a densidade, eu simplesmente entrego na obra. E pronto. Então, eles não fazem controle. É a mesma questão que está sempre levantado nas normas do concreto, né? Só confia no fornecedor e pronto. Sim, Só confia o fornecedor. Se dá uma coisa errada, com o fornecedor. E do produto e do fornecedor. Uhum. Então, é outro conceito, né, que está sendo aplicado.
Daí dá para fazer discussões de longas datas aqui, né? Se faz sentido ou não faz sentido. Só trazendo essa ideia que, como funciona a comercialização da argamassa lá fora na Europa. Isso vale para a Espanha, vale para toda a Europa. E no ano passado eu visitei com uma centrais de argamassa na Espanha e realmente é assim, eles fazem argamassa e entregam na obra, não faz controle interno, não faz nada. Uma vez validado o produto com areia, cimento e mantendo sempre o mesmo padrão para argamassa, eles não fazem mais nada, ok? Simplesmente entregam e pronto. E claro que tem que rever a certificação, então de vez em quando tem que refazer o certificado. Mas é isso, o único ponto de controle é isso. Okay? Só para deixar isso como uma diferença que está sendo feito, aplicado lá. Achei interessante trazer isso aqui para colocar. E daí eles colocam também tipo absorção de água para argamassa, a difusão de água também e a condutividade térmica. Isso é principalmente interessante para as fachadas. Então, tudo isso já vem no certificado para manter este padrão. Ok? Então, isso é uma ideia como funciona a venda lá fora. E daí, entrando nos produtos, a AMC tem o produto Centripor, que nós mudamos o nome, né? Nos anos passados, nós comercializamos o produto Power Mix, mas por causa de harmonização de nomes de produtos mundiais do mundo da AMC, nós colocamos a linha Centripor. Ou seja, quando o Jonas, uma vez de novo, vai para a Alemanha, né? Visitar uma central de argamassa, ela vai ver lá a linha Centripor que está sendo utilizado. Isso é para o mundo inteiro. Então, não simplesmente agora aqui no Brasil, na Alemanha, não, isso é para o mundo inteiro, então a linha Centripor. E daí temos produtos para argamassa estabilizada, produtos para fazer preenchimentos e de argamassa autonivelante. Tudo a partir dessa linha de Centripor, que vocês podem ver aqui, estabilizada, preenchimento de tubulações, que o mercado interessante. Tenho vários amigos de construtoras que até me ligou hoje um amigo que faz construção de data centers. Isso é uma demanda que eles têm, né? Eles têm as tubulações e tem as linhas de energia, de resfriação, e daí entra essa argamassa. Vem certificados que vêm dos Estados Unidos e da Europa, e que o Brasil, que as empresas brasileiras têm que se adaptar para fornecer esses produtos. Um segmento bem interessante. Sim, Jonas. A gente já está fazendo um reateiro bombeável aí, já fizemos aqui em Porto Alegre, já tivemos um preenchimento aí, onde a gente conseguiu um bom desempenho, né? Como o Paulo Coelho falou, um produto fantástico aí para aplicação, facilidade da obra, facilitou justamente a questão que não há no reateiro a questão do empolamento, então ele já fica praticamente adensável, né? Então a gente já tem estudado aí outros tipos ou formulações, né? Então, dependendo do tipo de desempenho, nós já temos mais 2 produtos. Hoje a gente já está com 3 produtos desenvolvidos, né? Conforme a necessidade do cliente, para justamente fazer esse preenchimento das tubulações, o reateiro em obra, que às vezes é uma demanda que atrapalha a obra, né? Receber um material, às vezes que não tem espaço, fazer um transporte manual, fazer uma compactação manual, e assim a gente faz um processo como se fosse um bombeamento de argamassa, ou como o pessoal costuma dizer, o próprio bombeamento de concreto. A gente teve um bom desempenho aí. Muito bom. Tu tá encerrando aí, Holger? Como é que tu tá aí? Como? Como é que tá o tempo aí?
Não, mais uns 5 a 10 minutos, ok? Para acabar. Aí já dá para pular para o próximo live. Eu acho que esse até, né, Jonas, é o reaterro até que veio na pergunta do Pedro, né? Então, Sim. tá falado, né? E tal. Esse é o reaterro. Isso. Eu estou vendo aqui, Roger, mortar for fillings, ou seja, mortar, argamassa, né? Ou seja, não usa brita nesse reaterro, é só argamassa. Não usa. Mas depende muito do cliente, né? Mas, Sim. em geral, não usa. Umas especificações, depende muito do cliente, não vou entrar agora nesse detalhe aqui. Perfeito. Foi o objetivo, né? Tá, claro. Vamos a próxima live. Vamos seguir no live, né, do objetivo. Então, para as argamassas estabilizadas, principalmente para a projeção, estamos oferecendo 4 linhas de produtos, ok? A primeira é o incorporador de ar, que faz realmente a argamassa ser trabalhável, ok? Então, você faz a introdução de microbolhas, e com essas microbolhas você pode reduzir a água, até elas ajudam na retenção de água para fazer uma cura melhor e para fazer uma hidratação do cimento melhor, ok? E nesse incorporador de ar, eu quero mencionar aqui uma importância muito importante, porque umas pessoas estão confundindo isso no mercado. Então, o importante é, como vocês podem ver aqui, é a estabilização do ar, ok? E vocês podem ver aqui 2 curvas. E muitas vezes o pessoal fala, meu ar está perdendo com o tempo. O que o pessoal quer fazer? Quer aumentar o estabilizador, que não faz nenhum sentido, ok? Neste caso, como vocês podem ver aqui, temos uma curva com produto de incorporador de ar, e vocês podem ver que este produto perdeu aqui o ar ao longo do tempo, durante de 24 horas até 72 horas. E no mesmo produto, com a mesma porcentagem do estabilizador, do retardador, né, com outro tipo de incorporador de ar, vocês podem ver que a manutenção do ar quase se manteve. Então, isso é um ponto importante. Se tiver uma perda de ar ao longo do tempo, mais que você projetou, eu não recomendo mexer muito no estabilizador. Isso pode causar essas patologias que eu mencionei anteriormente, né? Que pode retardar e depois não pode desenvolver resistência. Mas sim, vale a pena consultar o fabricante, aqui agora a AMC, né? De consultar para ver outro produto. A AMC tem 3 produtos diferentes e cada deles tem propriedades diferentes, com cimentos diferentes, para realmente manter o ar ao longo do tempo. Isso é muito importante para argamassas de 36 horas e principalmente para argamassas de 72 horas, onde nós podemos ver este efeito. Ok? O outro produto que é muito importante é o inibidor de hidratação. Este produto realmente permite que você pode trabalhar com sua argamassa ao longo do tempo, de 24 horas, de 36 horas ou até 72 horas. E, além disso, estes produtos podem promover também uma redução da relação água-cimento da sua argamassa, ou seja, eles já podem deixar a sua argamassa um pouco mais durável ainda. Daí vale a pena também consultar o fabricante, porque tem vários produtos, no caso da AMC temos 3 produtos diferentes, para cada situação diferente. Então, isso é um ponto muito importante, porque no Brasil temos mais que 34 marcas de cimentos diferentes, temos muitos cimentos diferentes em todo o Brasil. Então, não é muito justo de trabalhar com um único produto só. E temos, para a projeção, principalmente, temos um adesivo acrílico no sortimento que ajuda para fazer
a primeira aderência da argamassa. Ou seja, quando você aplica a argamassa, pode acontecer que ela não fica muito aderida no substrato. E este adesivo acrílico é para ajudar realmente na aderência para que a argamassa fique melhor aderida no substrato. Este aditivo não ajuda depois na resistência, na resistência depois, ok? Ele é só para o primeiro impacto. Então, isso tem que observar. E um outro ponto muito interessante é que este aditivo reduz também a taxa de evaporação de água. Então, já que foi mencionado aqui a cura, a falta de cura, então isso ajuda para reduzir, para diminuir essas patologias que podem acontecer por falta de cura, ok? Mas tem que fazer cura, ok? Então é um ponto importante. E um outro aditivo que nós estamos utilizando para melhorar a bombeabilidade das argamassas é um modificador de viscosidade que já entra na formulação das argamassas. Primeiro, para deixar também a argamassa homogênea e para deixá-la muito mais adequado para o bombeamento. Então, ela funcionou em todos os casos que nós aplicamos realmente muito bem e teve um grande benefício. O incorporador de ar não tem uma função semelhante a essa, Dr. Hogan? Sim, tem, mas como incorporador de ar, você modifica realmente o ar, ok? E o ar também melhora, fica modificando a rheologia. Mas o modificador de viscosidade tem ainda umas outras funções de melhorar a rheologia. Mas sim, Abdallah, você tem toda a razão. O ar também faz este papel de melhorar a travabilidade, tudo. Mas se você quer realmente fazer melhorar a bombeabilidade, não é só mexer no ar. Daí realmente tem que entrar com um modificador de viscosidade voltado para a argamassa. Okay. Neste caso aqui, para a argamassa. Obrigado. Então, basicamente, estes são esses aditivos que eu quis colocar aqui para discussão. E vamos aqui no live, né? Espero que venham muito mais perguntas aqui para discutir isso agora, todos esses assuntos levantados. Muito Vamos bom. sair muito aqui da dessa apresentação. Bom, muito bom, Holger, muito bom, Jonas, muito bom, Holger. Nós temos ainda muitas perguntas aqui, mas realmente vou finalizar com uma aqui, então, para vocês aí. Segundo a norma de desempenho, o Léo Takagi faz mais uma excelente pergunta. Segundo a norma de desempenho, BR 15575, né? Cara, norma de desempenho para edificações residenciais, habitacionais, mas enfim, vamos entender para todas as edificações, né? A VUP mínima para fachada é 40 anos, né? Vida útil de fachada 40 anos, né? O interno 20, mas vamos focar no externo 40. Qual o parâmetro necessário para acompanhar a vida útil de projeto dessa fachada? É o teor de absorção de água, aderência, pull-off em algumas idades ao longo da vida útil, quais idades, quais os valores esperados, ou seja, se puder falar um pouco sobre a durabilidade do revestimento. O que vocês acham? Então, talvez eu possa falar. Então, na Europa, como eu mencionei lá no certificado de CE, lá um dado muito importante é a resistência gelo de gelo. Mesmo na Espanha, o pessoal faz resistência gelo de gelo, já que, como vocês sabem aqui, quem acompanha um pouco a durabilidade, mesmo aqui no Brasil, é um ensaio que indica realmente a maior durabilidade. Então, mesmo em países tropicais que não tem gelo, mas este é um ensaio que realmente já dá para separar o trigo do joio, né? Então, tu indica ensaio de gelo aqui para nós, Roger? E também para concreto, né? Nós estamos falando de durabilidade, ok? De durabilidade em geral. Sim, okay? Sim. E este é um ensaio que realmente faz uma tendência para uma argamassa ou para um concreto
de maior durabilidade. Se o argamassa, se o concreto passa no ensaio de gelo, provavelmente você não tem mais problemas de vida útil. Então, isso é um ensaio generalizado que está sendo aplicado também em países tropicais, que não tem gelo. É uma linha de raciocínio interessante. Claro, a argamassa estabilizada, né, Holger, me corrige aí eu não tenho muita experiência no ensaio de gelo por motivos óbvios, né? E né, o único gelo que tem aqui é em Gramado, no Rio Grande do Sul, né? Toda semana o pessoal anuncia que vai nevar, enche lota e não nevou, né? Mas semana que vem vai nevar. Vai de novo. Faz 15 anos que não neva em Gramado. Mas já nevou, já chegou a nevar. Sim, há uns 15 anos atrás. E o pessoal acredita que vai nevar todo final de semana, todo inverno. Mas enfim. Mas, Bernardo, daí tem que ver o gelo de gelo. Claro que todo mundo pensa sempre nos países da hemisféria do norte, né? Então, vai nevar e tudo. Mas em questão de durabilidade, nem precisa nevar ou ter gelo. Então, é um ensaio realmente que quando você passa nesse ensaio, você não vai ter problemas. Só para relembrar a turma, né, Holger, o gelo diminui de volume, né? A água congela e diminui de volume. Quando degela, aumenta de volume. Então, fica criando ali tensão, o gelo degelo. Exatamente. Daí você vai ter a expansão de água e danificando o substrato mesmo. E a argamassa estabilizada, que tem mais vazios, né, por ter o ar incorporado, ela não teria vantagens frente à argamassa? Claro que tem vantagem. Claro que junto com os incorporadores de ar, você fica quebrando a capilaridade, né? Então, já que a água não pode passar tão fácil como um outro tipo de argamassa. Na tua opinião, a argamassa estabilizada teria uma durabilidade maior, então? Sim, exatamente. Então, na Europa, você faz o gelo de gelo para a vida útil e a absorção de água. Passando esses dois ensaios, realmente você pode ter uma vida útil que você realmente quer. Na norma brasileira, o Léo até citou a norma de desempenho, é a única que a gente fala um pouco sobre durabilidade, né? Se fala algo sobre o ensaio de choque térmico. Aqui no Brasil, nós temos que fazer um ensaio de choque térmico, que é levar a 80 graus Celsius, passar 1 hora 80 e cai bruscamente para 20. Faz 10 ciclos desse, né? 80, 20, 80, 20. Nós fizemos até lá no ITT Performance esse ensaio, né? E, enfim, tem resultado. Não conheço, mas deve ser uma coisa parecida, tipo um gelo de gelo tropical. Só que né? mais alto, né? Tem mais alto. Só que mais alto, né? Claro. Enfim, não, interessante. Mas acho que vale a pena, o Bernardo, talvez você como professor, né? Talvez manda um mestrado lá para fazer um comparativo entre esses dois tipos de ensaio. Acho que vale a pena. Gostei da tua proposta. Em questão de durabilidade. Interessante. Muito bom. Nós temos aqui mais muitas perguntas e continuam chegando, né? O Fábio Viesili está com os dedos afiados no computador. Vou tirar o computador desse rapaz, né? Deve ter tomado 8 cervejas já e está aí agora escrevendo. Cristiano fez algumas boas. A Claudilene, ela fez a mesma pergunta aí do Abdala, a diferença do modificador para o modificador de viscosidade Stab 520 para o VMA. Não é a mesma pergunta, não. Ela quer saber a diferença do modificador de viscosidade Stab 520 para o VMA, que também é um modificador de viscosidade, mas é um mais convencional. Centripor Combi VMA. Então, os dois são modificadores de viscosidade. Então, não quero agora aqui abrir mais, mas você pode depois mandar um e-mail. Tem algumas diferenças entre eles ali, mas os dois são modificadores, né? Mas talvez você consiga me mandar um e-mail e daí podemos conversar, ok? Tá, perfeito. Pessoal, então as perguntas estão aqui que nós não respondemos, nós vamos anotar essas perguntas aí, Jonas aí, seleciona essas perguntas aí do Zoom aí, para depois a gente trocar e-mails e botar lá no Facebook as respostas e tal. O Instagram tem algum também. No Instagram tem algum aqui também, mas enfim, a gente faz o apanhado junto e manda. Tu quer? Isso, boa, Abdala.
Porque daí vamos encerrar, né? Já deu 1h30, né, Abdala? Já 1h40 já. Então vamos encerrando, agradecendo aí enormemente a presença aí do Holger, do Jonas, do Abdala. E aí eu deixo aí mais meio minuto para cada um finalizar aí. Abdala, tu tem o tempo que tu achar necessário, aí tu finaliza aí. Deixa o Holger e o Jonas fazer o tchau deles e aí tu finaliza então, Abdala. Combinado. Holger. Que é comum. Ok, então... Só para dar um tchau, só para dar um tchau. Sim, vamos falar um tchau, auf Wiedersehen, né, alemão. Mas, realmente, muito obrigado, né, por participar aqui mais em live com o Bernardo, né, e agora também com o Jonas. Então, é um grande prazer sempre de ficar junto com vocês. E eu espero que essa situação atual passe logo, né, para realmente tomar uma cerveja. Vocês estão falando de cerveja, né, então aí eu gosto, né, então... para tomar realmente uma cerveja com vocês de novo, ok? Então, muito obrigado. Obrigado, Holger, muito bom. Jonas? Bom, obrigado a todos aí que nos assistiram, a presença aí do Holger, o Abdala, você, Bernardo, né, e as perguntas a gente vai querer estar respondendo posteriormente, como mencionaste, né? E vamos lá, esperamos que essa situação melhore logo para todos aí, que está difícil para todos. Então, vamos enfrentar com coragem e fé que vai dar tudo certo. Maravilha. Obrigado, Jonas. Muito bom. Abdala. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Encerramento é teu, Abdala. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer a todo mundo, né, pela disponibilidade de estar aqui. Professor Bernardo, sempre firme aqui com a gente. Dr. Holger Schmidt, do engenheiro Jonas, né? Enfim, é muito bom. Acho que é muito bom. A gente cumpriu mais um webinar de altíssima qualidade, né? E um conteúdo raríssimo, acho que no Brasil inteiro. São poucos os privilegiados que realmente têm como acessar esse material, né? Que é realmente difícil. Eu acho que a área técnica no Brasil, de maneira geral, né? São poucos que realmente dominam. Então, a gente acabou de ver mais um exemplo disso. Muito obrigado, Holger, obrigado, Jonas, e vamos para a próxima. Quando tiver aí, a gente conta com a gente. Professor Bernardo, já vou preparar a próxima. Vamos. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.